Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai aprender sobre o reino Monera. Conforme a gente viu nas classificações de Linneu, todos os seres vivos eles são classificados em 7 categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E nós vimos ao final da aula de classificação e sistemática evolutiva que existe basicamente 5 reinos: o Monera, o Protoctista, o Fungi, o Plante e o Animalia. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre o reino Monera, o primeiro dos 5. A primeira coisa que a gente tem que fazer ao se deparar com o reino Monera é entender quem é que participa desse reino. Quais são os seres vivos que compõem ele? E a gente tem aqui os seguintes seres vivos. A gente tem bactérias, e teremos cianobactérias, ou seja, bactérias que estão em lagoas, no oceano, digamos basicamente que são bactérias aquáticas, tá bom? Além desses dois seres vivos, bactérias e cianobactérias, o reino Monera ele é composto de um ser vivo chamado de árquea, ou arqueobactéria. Essas são bactérias um pouco mais diferentes das outras, por mais que elas sejam procariontes, ou seja, o material genético não está preso dentro do núcleo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. São unicelulares, o que quer dizer? São feitos de uma única célula. Esses seres vivos, eles vivem em ambientes extremos. Por exemplo, eles podem viver no fundo das chaminés marinhas, no fundo do mar. Eles podem viver nas beiradas de vulcões, em ambientes extremamente quentes. Eles podem viver em ambientes extremamente ácidos, em ambientes extremamente salgados. Ou seja, eles são seres vivos que normalmente vivem em ambientes extremos. E uma outra curiosidade é que essas arqueobactérias, elas são mais parecidas com nossas células, geneticamente falando, do que com as células das bactérias e das cianobactérias. Evolutivamente falando, se a gente fizer aquele cladograma, iremos ver que as bactérias estarão aqui. Os seres humanos, ou melhor, os eucariontes, células que têm núcleo, estarão aqui. E as arqueobactérias estarão aqui. Então, essas são bactérias mais, ou melhor, não são nem consideradas bactérias, são consideradas árqueas, certo? Mais próximas de nós, células eucariontes, do que suas próprias parceiras de reino, as bactérias e cianobactérias. Logo a gente vê o seguinte cladograma. Seres eucarióticos estão desse lado e eles são logo compartilhados apenas um ancestral com as arqueobactérias, as extremófilas. Extremófilas por quê? Filos significa gostar, ter afinidade. Extremo significa que elas vivem em ambientes extremos, ou muito quente, ou muito ácido, ou muito salgado, ou com muito metano, certo? Depois, essas bactérias elas se ramificam em grupos de procariontes, que a gente vai falar um pouco mais de cada um deles, certo? Mas note que no cladograma, esses grupos que derivam apenas um ancestral, eles estão entre esses daqui, ó. Gram-positivas, micoplasmas e gram-negativas. Já as árqueas,
elas só compartilham um ancestral com seres eucarióticos. Então, elas são mais próximas a nós com células eucariontes do que suas próprias irmãs células procariontes. A gente vai ver um pouco mais sobre o que é isso. Mas antes de saber um pouco mais sobre o que é as características das bactérias, vamos entender quais são as importâncias delas. Primeiro que as bactérias ajudam na decomposição dos seres vivos. Ou seja, todo ser vivo, ele começa a se decompor. Aqui é um corpo de um ser humano, muito feio nessa figura, mas aqui é o corpo de alguns animais que estão se decompondo. Ou seja, a matéria orgânica deles vai voltar para o solo. Toda a carne, toda a proteína, todo o carboidrato, ele vai voltar para o solo. E o que isso significa? Significa que se não fosse pelas bactérias, não haveria um ser vivo que pegasse esses nutrientes, se alimentasse do corpo morto, pegasse esses nutrientes, e esses nutrientes não voltariam para o solo. Se esses nutrientes não voltassem para o solo, as árvores não tinham como crescer. Então as bactérias participam desse processo tão importante que é a decomposição. As bactérias também, elas são importantes para a natureza porque elas exercem função de parasitismo e de mutualismo. Que funções são essas? Parasitas é quando um ser vivo ganha e outro perde na sua relação. Ou seja, toda vez que eles vivem juntos, um vai ganhar e o outro vai perder, certo? Isso é o parasitismo. Normalmente quem ganha é chamado de parasita e quem perde é o chamado hospedeiro. Em termos gerais, o parasita se alimenta do hospedeiro. O parasita está ganhando tanto o conforto de estar ali, naquele ambiente, dentro ou fora do hospedeiro, mas ele está ganhando energia, está se alimentando do hospedeiro sem fazer esforço nenhum. Já o hospedeiro está perdendo o quê nessa relação? Está perdendo energia, porque tem um outro ser vivo que está se alimentando dele. Vamos dar um exemplo de um parasita que vive fora do corpo dos seres vivos. Carrapato. O carrapato, por exemplo, ele nessa relação entre dois seres vivos diferentes, ele está ganhando o quê? Ele está ganhando o fato de estar se alimentando do outro ser vivo sem fazer grandes esforços. E o hospedeiro, no caso o cachorro, o gato, ele está perdendo o quê? Está perdendo energia, está perdendo o sangue dele. Outro exemplo, piolho. Outro exemplo, as vermes. São exemplos de parasitas. As bactérias também. Todas as bactérias que causam doença, certo? O tétano, a tuberculose, a peste negra. Todas essas bactérias que provocam doenças, elas são parasitas. Porque estão se alimentando do ser vivo. Semelhante ao vírus. O vírus é um parasita. Tá bom? E agora vamos falar dessa relação chamada de mutualista. Já na relação mutualista, dois seres vivos vão ganhar nessa relação. O contato desses dois seres vivos vai ser benéfico para ambos. Um vai ganhar e o outro também. Como é que é essa relação, professor? Imagina o seguinte, que existe um ser vivo dentro de você, que mora dentro de você e que se alimenta do resto de sua comida, que vai para o seu intestino grosso. E em troca, esse ser vivo lhe beneficia com um tipo de vitamina. Vitamina K, por exemplo. Você percebe que tanto esse ser vivo que mora dentro de você ganha, quanto você também está ganhando a vitamina que ele lhe dá em troca desse trabalho? Então, relação em que dois seres vivos eles vivem juntas é o que a gente chama de mutualismo. Vivem juntas e os dois ganham. Seria o contrário do parasitismo. Dentro do nosso intestino existem várias bactérias que elas ajudam a nos dar vitaminas e em troca a gente dá comida para elas.
Na vagina feminina, por exemplo, existem várias bactérias que impedem que as bactérias más elas provoquem determinadas infecções. Ou seja, essas bactérias estão protegendo a pessoa e, em troca, o corpo da mulher dá alimento para essas bactérias, que é o muco, que vem cheio de carboidrato da vagina. Nos olhos dos seres humanos também existe um conjunto de bactérias que protegem nossos olhos contra outras bactérias. Toda vez que a gente coça, a gente está colocando essas bactérias. Elas nos dão proteção e a gente normalmente dá moradia e alimento para elas. Então isso é uma relação mutualista, em que os dois seres vivos ganham. Lembre-se, para essas relações as espécies devem ser diferentes. Então as bactérias são hiper importantes nessas relações. Para que mais as bactérias servem? Elas servem para o processo industrial. As bactérias, nós usamos elas para fabricar iogurtes, lactobacilos, danones com bactérias dentro que ajudam na nossa digestão. Então, as bactérias são muito empregadas na indústria do alimento. Outra importância das bactérias: indústria genética, biotecnológica e também médica. Médica no sentido que a gente está precisando desenvolver sempre tratamentos para curar doenças provocadas por bactérias. Mas na indústria genética, hoje em dia, graças aos avanços da genética, nós pegamos o DNA humano, inserimos em um DNA de bactérias especiais para fabricar a insulina, o hormônio que os diabéticos necessitam para mandar a glicose para dentro das células. Então a insulina hoje em dia é feita através das bactérias, com a ajuda das bactérias. Um grande avanço da biotecnologia e genética, para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, bactérias não é uma coisa totalmente ruim, ou melhor, ela é minimamente ruim, perto dos benefícios que ela traz para nós, seres humanos, e para toda a natureza. Alguns desses eu acabei de citar. Continuando. Como é que são classificadas as bactérias que vivem no reino Monera? Existem as classificações de acordo com o modo que elas se agrupam. Olha só, bactérias que são redondinhas, elas são chamadas de cocos. Os cocos, eles podem se unir em duplas, os chamados diplococos, ou na forma de um grande conjunto enfileirado de bactérias. Parece um colar. É os chamados de streptococcus. E existe também os cocos, que são essas redondinhas aqui, que se agrupam como se fosse um cacho de uva. Esses são os estafilococos. Existem também as bactérias que são compridas, parecendo um comprimido. Esses são os bacilos. E os bacilos, eles podem ser chamados tanto de bacilos porque estão sós, quanto em grupo. Quando em grupo, eles são chamados de diplobacilos. Existe um outro grupo de bactérias que parece uma vírgula. Essas bactérias que parecem uma vírgula ou um grãozinho de feijão são os vibriões. Os vibriões, eles não se agrupam em grupos, tá? E o último grupo de bactérias é os espirilos. Esse grupo de bactérias, eles são chamados de espirilos porque eles têm uma caudinha, um flagelo, tanto na região posterior quanto na região inferior. Então eles ficam dando voltas, parecendo uma espiral de caderno, quando eles se movimentam. Ficam mais ou menos esse formato aqui que eu estou desenhando. Uma espiral de caderno. Por isso que eles são chamados de espirilos. Tá bom? Aqui está uma figura em cima dos espirilos.
e uma figura abaixo. Todas as bactérias elas podem ter flagelos, que é essas caudinhas aqui, ó. Ajuda a locomoção. Ou não. Eles podem ficar parados esperando o momento certo para se reproduzir. Vamos analisar um pouquinho mais sobre elas. Mas essas são as 4 classificações das bactérias. Cocos, redondinhas, bacilos. Eles são compridos. Vibriões, parece uma vírgula. E espirilos, eles parecem umas espirais de caderno. Os bacilos, eles são os mais famosos. A gente vê nas propagandas, por exemplo, Danones que vem com lactobacilos, ou seja, bactérias do leite. Essas bactérias do leite, elas servem para ajudar a nossa digestão. Por exemplo, o iogurte, a coalhada que se faz em casa, ela é feita com lactobacilos, com esse tipo de bactéria. Bactérias do leite que comem aquele leite, degradam aquele leite, o açúcar do leite, a lactose, e como subproduto, ele coloca ali, se eu não me engano, gás carbônico e álcool, salvo engano. E aí a gente come aquele açúcar um pouco mais degradado, que é um pouco mais saudável. Vamos agora analisar a estrutura de uma bactéria, do que ela é feita. Olha, presta atenção nesse desenho. Existem duas categorias de célula. Estou desenhando uma célula aqui como se fosse uma bolinha. As células que têm núcleo, certo? Ou seja, aqui ó, uma bola dentro da outra bola. Um núcleo é como se fosse uma proteção. As células que têm núcleo e guardam o DNA dentro dele, o material genético, dentro desse núcleo, são chamadas de células eucarióticas. O cário significa carioteca, que é o nome da membrana que reveste esse núcleo, que forma esse núcleo. Então, eucariótica significa eu tenho núcleo. Todas as células dos seres vivos, com exceção de bactérias, cianobactérias e árqueas, são eucarióticas, ou seja, tem núcleo e esses núcleos armazenam DNA. Nas células procarióticas, pro significa primitivo, cário significa núcleo, ou seja, não tem núcleo propriamente dito. O DNA, ele fica solto dentro dela, não tem um núcleo. O DNA ele fica solto, ó, fica solto no citoplasma. Então gravem isso para o resto da vida. Eucariótico são células com núcleo, que o DNA fica dentro dele. E procarioto são células sem núcleo. O DNA fica solta dentro da célula, como a gente pode ver aqui nesse desenho. Como a gente está estudando bactérias, cianobactérias e árqueas, então a gente tem que ver, nós temos que ver que são células procarióticas. O DNA fica dentro da célula sem núcleo. Vamos observar um pouco mais nisso nesse desenho, por exemplo. Nesse desenho temos o DNA, que é essa mancha marrom, certo? Toda essa mancha marrom aqui, ó, que vocês estão vendo, é o DNA. Notem que o DNA ele não está envolto no núcleo, mas ele está solto dentro da bactéria. A gente abriu a bactéria, logo de cara conseguiu ver o DNA. Então a célula bacteriana, ela tem o DNA, ela também vai ter esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos. Esses pontinhos são o que a gente chama de ribossomos. Os ribossomos, eles fabricam proteínas. A função dos ribossomos é fabricar proteína. A bactéria precisa de alguma proteína para fazer sua atividade, são os ribossomos que fabricam, certo? Então, basicamente, a bactéria tem o DNA e os ribossomos. A parte de dentro da bactéria, toda essa região de dentro, aqui em amarelo, certo? Toda essa região de dentro
é o que a gente chama, toda essa região de dentro aqui, ó, é o que a gente chama de citoplasma. Certo? Citoplasma. Cito significa célula, plasma significa substância que está dentro da célula. Então, toda a região de dentro da célula é chamado de citoplasma. Célula bacteriana. Detalhe para vocês. Os ribossomos e o DNA bacteriano, então, está situado onde dentro da bactéria? Em que localidade ele está dentro da bactéria? Está no citoplasma. Certo? Que o citoplasma é a região interna da bactéria. Continuando. Note que o DNA da bactéria, essa mancha marrom aqui, ela não está solta aleatoriamente. Ela está concentrada numa região. A região do citoplasma em que o DNA está concentrado é o que a gente chama de nucleoide. Professor, é um núcleo? Se for um núcleo, ela deveria se chamar de eucariótica. Não, não é um núcleo. Nucleoide é a região dentro do citoplasma da bactéria onde o DNA se localiza. Isso é o nucleoide. Além disso, as bactérias vão ter um tipo de DNA especial que é na forma de círculo. Olha eu aqui, ó, circulando essas figuras, que é um DNA especial. Esse DNA especial na forma de círculo é chamado de plasmídio. Para que servem esses plasmídios? Como vocês sabem, o DNA ele tem informação de como fabricar o corpo dos seres vivos. Esses pequenos DNAs, eles têm informação de fabricar pequenos pedaços da bactéria. E o detalhe especial é que eles podem passar de uma bactéria para outra. Se ela encontrar uma bactéria no meio do caminho, ela passa esse plasmídio de uma bactéria para outra. Aí imagina só, eu tenho 10 bactérias, certo? Olha essa figura C aqui, ó. Eu tenho 10 bactérias, sendo que essa bactéria ela é resistente contra antibióticos. As outras não são. O plasmídio dela, esse DNA circular, tem a informação de resistência para antibiótico. Se você deixar ela viva muito tempo, ela pode passar para esse plasmídio, para essa que não era resistente, e agora ela vai ficar resistente. Esse passa para essa, e agora ela vai ficar resistente. Esse passa para essa e vai ficar resistente. E assim por diante. Certo? Então, plasmídio é extremamente importante para que as bactérias elas passem essa informação de uma para outra, se necessário, é claro. Veja só, pessoal, até agora a gente aprendeu 5 estruturas da bactéria. A primeira delas é o DNA. Bactérias têm DNA, material genético. O material genético se concentra numa região chamada de nucleoide. Só frisando, não é um núcleo. Além disso, de material genético, as bactérias têm o plasmídio, que é esse DNA em forma de círculo, que serve para passar informação de uma bactéria para outra. Além disso, tem o citoplasma, tudo está dentro do citoplasma, que é a região de dentro da célula. E tem os ribossomos, que é a fábrica de proteínas. Certo? Essa é a região de dentro da bactéria. Agora a gente vai para a região de fora da bactéria. O que a gente enxerga do lado de fora? Do lado de fora a gente vê uns pelos menores. Esses pelos menores auxiliam na locomoção da bactéria. Tem bactérias que só tem eles, ou não tem, certo? Esses pelos menores são chamados de cílios
igual os cílios do nosso cabelo, ou fímbrios. Já os maiores, que parece a cauda de um espermatozoide, os maiores aqui, são chamados de flagelos. Os flagelos são os pelos maiores. Tá bom? E aí, pessoal, o que divide e delimita a parte de dentro com a parte de fora das células bacterianas é o seguinte. A bactéria, ela vai ter em sua região mais interna o que a gente chama de membrana celular. Tá aqui a membrana dela. Ó, a membrana da bactéria. Certo? Essa região aqui em um verde oceano. Tá? Essa região aqui, ó. A membrana da bactéria. Vai ser o que delimita, olha o citoplasma aqui, essa região amarela, certo? Essa região amarela com a parte de fora. A membrana celular, ela que vai auxiliar a bactéria a entrar em contato com o citoplasma. Logo após a membrana celular, a bactéria tem uma região chamada de parede celular. A parede celular está pintada aqui em vermelho. Toda essa região é a parede celular. Olha só, gente, que interessante. As bactérias em si, elas têm uma proteção a mais. Além da membrana celular, que é essa proteção que delimita, é a roupa da bactéria, digamos assim, que dá forma à bactéria, ela tem uma estrutura que protege ela além da membrana, que é a parede celular, o nome já está dizendo, uma parede de proteção, tá? Em vermelho, vem depois da membrana, que serve para dar uma proteção. É como se fosse uma pequena armadura. Tudo bem? Na figura D aqui, a gente tem uma bactéria em microscópio com vários flagelos. Esses flagelos aqui, ó. E ajuda ela na locomoção. A parte em vermelho aqui é a parede celular. Se a gente tirar a parede celular, a gente encontra a membrana. Aí se a gente furar a membrana, a gente chega no citoplasma, que é a parte de dentro da bactéria. Existe uma classificação das bactérias que basicamente é caracterizada por um método utilizado pelo cientista Gram. Gram era um cientista que ele encontrou um jeito de colorir as bactérias em microscópio. Foi a partir daí que a gente conseguiu visualizar esses seres vivos. E o nome desse tipo de maneira de colorir as bactérias é chamado de método de Gram. Só que ele percebeu que tinha bactérias que eram coloridas com o método que ele usava para colorir e visualizar em microscópio, e tinha bactérias que ele não conseguia colorir. Então ele foi investigar um pouco mais para verificar o que tinha nelas, para verificar o porquê da sua coloração não dava certo nessas bactérias. E aí ele construiu uma classificação segundo esse seu estudo. O que acontece? Tem bactérias que elas, a parte interna, elas têm apenas uma membrana. E na parte externa, essa membrana tem a parede celular. Essas bactérias, elas eram coloridas com o método dele. Portanto, ele chamou de gram-positivas. Já as outras bactérias que não eram coloridas com o método dele, ele verificou que existia uma membrana celular. Além da membrana, existia uma parede celular. E depois da parede celular, existia uma outra membrana. Parece um sanduíche, olha só. Imaginando que a membrana é um pão e a parede é um hambúrguer, então a gente vai ter aqui, ó, dois pães, duas membranas e um hambúrguer no meio, que é a parede celular.
Eu pergunto a vocês, se a parede celular ela dava proteção à bactéria, qual das duas bactérias ela é mais forte contra antibiótico, contra agentes químicos? Provavelmente vocês irão dizer que são as gram-negativas, que não eram coloridas pelo método de Gram. Por quê? Porque ela tem 3 proteções. Tem a membrana, tem a parede celular no meio e tem outra membrana até chegar no DNA. Então, olha o nível de proteção. Já as gram-positivas têm apenas a parede celular e tem a membrana celular. Então, tem apenas 2 proteções até chegar à parte de dentro da célula. Uma coisa curiosa para vocês. Qual é a substância química que forma a parede celular das bactérias? A parede celular das bactérias é formada de um tipo de substância chamada de peptidoglicano, ou também chamado de mucopeptídeo ou mureína. Então, esses são os 3 nomes, certo? São sinônimos do que é formado a parede celular das bactérias. E, em outros termos, basicamente é açúcar, glicose, com proteínas especiais, peptídeos. Então não esqueçam, pessoal, isso é pergunta de prova. Isso é pergunta também de vários outros termos. Do que é feito a parede celular das bactérias? É feito de peptidoglicano. Cada ser vivo aqui que vai ter parede celular, como por exemplo fungos, algas, plantas, a gente vai falar do que é feito a parede celular. Das bactérias, essa parede celular é feita de peptidoglicano. Não esqueçam. E como é que as bactérias se alimentam? As bactérias ou elas são heterotróficas, se alimentam de outros seres vivos. Hétero significa diferente, trófico, alimento, certo? Então, essas bactérias podem se alimentar de outros seres vivos, como nós seres humanos somos heterotróficos, nos alimentamos de outros seres vivos, certo? Como a maçã. A maçã é um pedaço de outro ser vivo, a gente está se alimentando. A carne é um pedaço de outro ser vivo, a gente está se alimentando disso. As bactérias também podem ser heterotróficas, se alimentar de outros seres vivos. Aí elas podem se alimentar de outros seres vivos na ausência de oxigênio, ou seja, sem oxigênio, certo? Que o oxigênio, beleza? E elas não gostam de oxigênio. São as fermentadoras anaeróbicas. Bactérias heterotróficas anaeróbicas, vocês já vão saber. Ana significa sem. Aeróbica significa oxigênio. Então, são bactérias que se alimentam de outros seres vivos sem a presença de oxigênio. Dentro do intestino do boi, por exemplo, existem várias bactérias dentro de um dos estômagos que eles se alimentam do capim, da parede celular do capim do boi, que o boi se come, e em troca eles dão o carboidrato do capim para o boi, uma relação mutualística. Essas bactérias se alimentam desse capim sem a presença do oxigênio. Então elas são fermentadoras, elas são anaeróbicas. Está se alimentando de outro ser vivo? Tá, por exemplo, o capim. Já outras bactérias, elas se alimentam de outros seres vivos através da presença de oxigênio. São as bactérias aeróbicas, elas gostam do oxigênio. Olha, outro exemplo de anaeróbica que causa mal a gente são as bactérias do tétano. Quando a gente se fura com um ferro ou um vidro contaminado pela bactéria do tétano, ela entra na nossa pele e ela busca um campo que ela vai se alimentar da nossa pele, do nosso corpo, sem a presença do oxigênio. Então elas são anaeróbicas. E bactérias aeróbicas a gente também tem de ruma,
certo? As decompositoras, muitas delas são aeróbicas, precisam de oxigênio, tá bom? E existe outro grupo de bactérias que elas são autotróficas. Auto significa si mesmo, trófico alimento. São seres vivos, são bactérias que produzem seu próprio alimento. Não se alimenta de nenhum outro ser vivo, semelhante às plantas. E essas bactérias podem produzir seu próprio alimento através de elementos químicos. Dessa forma, elas são chamadas de autotróficas, quimiosintetizantes, ou através da luz do sol, que são chamadas de autotróficas fotossintetizantes. Elas estão produzindo seu alimento sem se alimentar de outros seres vivos. Ou é de elementos químicos, que não é ser vivo, ou é da luz do sol, que também não é um ser vivo. Qual é o exemplo de uma fotossintetizante? Um exemplo de uma fotossintetizante é justamente as cianobactérias. Elas estão fabricando constantemente oxigênio para a gente. E em troca estão se alimentando da luz do sol. Então é uma autotrófica fotossintetizante. Não só as plantas fazem fotossíntese. Já as quimiosintetizantes são aquelas bactérias que vivem no fundo do mar, lá embaixo, onde a luz não penetra. Elas se alimentam dos elementos químicos do fundo do mar. Chegando no momento final da nossa aula, vamos falar um pouco da reprodução das bactérias. Elas podem se reproduzir de forma assexuada. Gente, a partir de agora, toda vez que eu falar de reprodução assexuada, significa reprodução sem sexo. O indivíduo forma um clone dele. Ele não precisa de ninguém para se reproduzir. Ele mesmo se reproduz a partir do seu material genético. Então, quais são as divisões assexuadas? Divisão binária, ou também chamada de bipartição, ou também chamada de cisciparidade. Nessa figura, a gente vai encontrar uma célula bacteriana. Aí ela vai começar a se dividir em duas. Essa divisão em que a célula bacteriana ela se divide em duas é chamada de bipartição, divisão binária ou cisciparidade. Aqui no microscópio a gente está enxergando uma bactéria se dividindo em duas. Tudo bem? Outro tipo de reprodução é o que a gente chama de esporulação. Se o ambiente da bactéria estiver muito ruim para ela sobreviver, por exemplo, tiver muito antibiótico no ambiente, tiver um ambiente muito quente para ela viver, ela é capaz de guardar seu material genético num tipo de parede especial, chamada de esporo. Essa parede especial chamada de esporo fica guardando o material genético da bactéria por anos, por muito tempo. E de repente, caso esse ambiente melhore, a bactéria ela sai desse esporo e dá origem a uma nova célula. Certo? Vai dar origem a uma nova célula. Esse tipo de reprodução, pessoal, é uma reprodução extremamente importante para a bactéria. E é por causa dela que em hospitais a gente ou joga fora os materiais de hospitais ou simplesmente coloca dentro de um aparelho que tem uma temperatura enorme e uma pressão enorme. Essa pressão e temperatura faz com que os esporos das bactérias estourem e ela não sobrevive. Mas se não fosse por isso, não importava quanto sabão você passasse ali, esse esporo não ia se desfazer. E em altas temperaturas também não se desfaz. Tem bactérias que vivem por décadas guardadas dentro desses esporos, até o ambiente melhorar. Se o ambiente melhorar, ela sai de lá e provoca o que ela tem de provocar. Ou provoca uma doença, ou se multiplica naturalmente e assim por diante. É muito perigoso esse tipo de reprodução. Vamos ver alguns tipos de reprodução aqui para vocês.
E aí eu quero que vocês me digam que tipo de reprodução é. Das que eu apresentei aqui, se é a divisão binária ou esporulação. We begin with only one. Two is what we then become. Each of us becomes two more. We are stronger than before. We keep growing at this rate. No longer shall we wait. The plan now unfolds. We will take over the world. Então, pessoal, que tipo de reprodução é essa? Divisão binária. Que elas se dividem em duas. Tá? Agora vamos para outro tipo de reprodução. Essa já são reproduções que há troca de material genético. Então a gente pode denominar essas reproduções de reproduções sexuadas. Elas precisam de outras bactérias para trocar o material genético. A primeira reprodução é a conjugação, em que uma bactéria ela passa o plasmídio para outra bactéria através de um pelo sexual, um tipo de cílio especial. Ela cria uma ponte onde ela vai passar um plasmídio de uma para outra. Aí veja bem o esquema daqui de baixo. Tem o DNA verdadeiro das bactérias, tá bom? Mas aqui está o plasmídio, DNA circular, que tem informações importantes. Primeiro ela cria uma ponte. Essa ponte é chamada de pelo sexual. Depois, ela passa o plasmídio para outra bactéria. E essa outra bactéria ela vai ficar com o plasmídio agora. Imagine que esse plasmídio é da proteção contra antibióticos. Então, essa é a conjugação, a passagem de plasmídio de uma bactéria para outra. Normalmente, a bactéria que passa o plasmídio é chamada de macho, ou bactéria positiva, e a que recebe o plasmídio é chamada de fêmea, ou bactéria negativa. Certo? Que ela está recebendo o plasmídio. O outro tipo de reprodução é a transformação. Imagina que uma bactéria morre e deixa seus pedaços de DNA no meio do ar. E aí existe uma bactéria que ela rouba esse pedaço de DNA no ar. Esse pedaço de DNA, depois de um tempo, vai ser incorporado ao DNA verdadeiro. Então ela está conseguindo informação nova, certo? Sem necessariamente se reproduzir de forma assexuada. Ela está pegando DNA de uma bactéria que morreu no ar e está incorporando a si mesma. Isso está trazendo informação nova, variabilidade genética. O outro tipo de reprodução é o chamado de transdução. Esse tipo de reprodução precisa do vírus de bactéria. Chega o bacteriófago, que é o vírus da bactéria, injeta seu DNA. Esse DNA do vírus vai fazer parte do DNA da bactéria. E aí o vírus, por um ciclo lítico, ele pode explodir e dentro do vírus também vai ter DNA bacteriano. Agora imagina que esse vírus, ele entra em contato com outra bactéria, injeta o DNA dele e tanto vai ter o DNA do vírus quanto o DNA da bactéria. E se a bactéria sobreviver, ela vai ter um DNA diferente. Em resumo, pessoal, a transdução ela necessita de um vírus que venha com o DNA de uma outra bactéria dentro desse vírus e que se essa nova bactéria sobreviver, ela vai ter incorporado dentro dela tanto o DNA do vírus quanto o DNA da nova bactéria além do dela. Então essa é a transdução. Vamos ver outro vídeo aqui para vocês entenderem mais essas reproduções. Conjugation. Conjugation is mediated by a particular kind of circular DNA called a plasmid, which replicates independently of the chromosome. Olha só,
Conjugação é mediada por um tipo particular de DNA circular chamado de plasmídio. Isso a gente já sabe, que a conjugação é a passagem do plasmídio de uma bactéria para outra, no qual replica independentemente os cromossomos da bactéria. Vamos ver aqui. Tá aí o plasmídio. Ele vai ver Many então a plasmids conjugação. carry genes that confer resistance to antimicrobials. Aí forma When um two cells are in close sexual, proximity to each other, que é o jeito a que ela vai hollow passar de uma bridge-like bactéria structure, para outra. known as a pilus, forms between two cells. This allows a copy of the plasmid, as it is duplicated, to be transferred from one bacterium to another. Então, primeiro ela copia seu plasmídio, depois ela passa para outra bactéria essa cópia. This enables a susceptible bacteria to acquire resistance to a particular Então, a bactéria This enables a Então, a susceptible bactéria, ela vai ter bacteria to resistência acquire agora. resistance to a particular vai ter um antimicrobial novo agent. plasmídio. E ela pode passar mais se quiser. Essa reprodução é a conjugação. E para finalizar a nossa aula, vamos às doenças bacterianas. Primeiro a gente tem a acne, que são as espinhas, ocasionadas pelos estafilococos epidermis, ou a Propionibacterium acnes. Existe a bactéria do antrax, a doença chamada antrax. É uma doença é uma bactéria extremamente letal, porque é uma bactéria que é inalada de forma respiratória e ela pode ser ingerida também, e aí ela causa necrose em algumas partes do corpo. Necrose é o apodrecimento. E essas bactérias eram usadas como armas biológicas. Eram os esporos bacterianos de vacas que eles botavam em cartas e mandavam para os seus inimigos. Quando as pessoas abriam, inalavam aqueles esporos das bactérias e morriam. Existem as DSTs. Nos vírus, a gente tem DST como o HPV, temos também a AIDS e também temos a DST, que é a herpes, em vírus. Com bactéria, a gente tem outras doenças sexualmente transmissíveis, que hoje em dia são chamadas de IDT, né? Infecções, na verdade, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Eu vou até consertar esse slide. Temos então a gonorreia, todas são passadas através do sexo, em que ela ocasiona feridas na parte interna e externa do corpo com o passar do tempo. A pessoa fica nesse estado quando morre. Além de causar um escorrimento que é fedorento, certo? Um escorrimento doloroso. Toda vez que você vai urinar, dói muito. Não é só uma infecção urinária, certo? E sim, infecções urinárias são causadas por bactérias, muitas vezes. Existe o cancro mole, que é ocasionado por uma bactéria gram-negativa, muito antibiótico para matar essa bactéria. O cancro mole ocasiona feridas dolorosas, tanto na região do pênis como nos grandes lábios vaginais, as feridas dolorosas. Além disso, existe a sífilis, que matou muita gente, era também chamada de doença de Vênus no passado. A sífilis, ela matava a pessoa de um modo horrível, a pessoa ficava com problemas mentais, inclusive, ficava com alucinações. A pessoa tinha alucinações antes de morrer, essa bactéria ocasionava. Isso dizia que era ocasionado na Idade Média, matou vários reis, rainhas,
por causa da promiscuidade das pessoas daquela época, que faziam sexo de modo sem camisinha com várias pessoas ao mesmo tempo, né? O verdadeiro surubão da Idade Média. Mas a sífilis, ela como não tinha cura, ela matou muita gente ao longo da história. E as pessoas muitas vezes deixavam de fazer sexo para não pegar a sífilis. Porém, a única maneira de se combater a sífilis naquela época era através de camisinhas. E não existia um método muito seguro de camisinha para aquela época. Outra doença que é bastante comum se falar das bactérias é o botulismo. O botulismo, ela ocasiona paralisia respiratória e a gente se contamina com essas bactérias através de alimentos estragados. Se você vê uma carne processada, como uma mortadela estragada, não chegue nem perto, porque você pode se contaminar por ela. Uma lata de sardinha que ela esteja estufada, um enlatado que ele esteja meio que apodrecido, existem essas bactérias botulínicas dentro dela. E se você se alimentar, você vai ter uma parada respiratória. Essas bactérias foram descobertas através de casos que estavam dando em mendigos, porque eles se alimentavam do resto de alimentos do supermercado e de repente eles tinham esse problema. Porém, gente, olha que interessante. A toxina que essa bactéria ela libera, hoje em dia, é usada em cirurgia plástica. Porque como é uma toxina que ela paralisa o músculo, e nas cirurgias plásticas, hoje em dia, a gente consegue aplicar para paralisar determinadas regiões da face e essa face ela se torna esticada, certo? É o Botox que a galera coloca hoje em dia. Tem pessoas que têm doenças que não conseguem deixar de piscar. Isso atrapalha muito a vista. E com a aplicação de pequenas doses do Botox, da botulina, que é o veneno dessa bactéria, a toxina dessa bactéria, a pessoa consegue controlar esse piscar do olho. Outro exemplo de doenças provocadas por bactérias: a salmonela, a bronquite infecciosa, a cólera, que é transmitida pela água, pelas fezes das pessoas que não tinham saneamento, a coqueluche, a difteria, disenterias bacterianas, quando a gente come um alimento estragado e faz diarreia, escarlatina, febre reumática, febre tifoide, furúnculos, eles são dados por bactérias, a hanseníase, que é uma das doenças mais antigas que existem, que é a lepra, certo? A hanseníase é a lepra, que é dada na Bíblia, que isolavam as pessoas no canto, quem sobrevivia, quem não morria, certo? A hanseníase hoje tem cura. A leptospirose chama atenção para essa doença, que é uma bactéria que tem na urina do rato. Toda vez que uma cidade não tem saneamento e que chove muito, o rato, antes de morrer afogado nesses esgotos, ele mija, ele urina, ele defeca, e aí sai a bactéria nele. E se o ser humano que estiver brincando naquela água da rua ingerir essa água, ou tiver alguma ferida no pé que essa água entre, ele pode ser contaminado por leptospirose. A peste negra, que é a bactéria do carrapato do rato, a Yersinia pestis. Ela matou muita gente e ainda mata hoje em dia muitas pessoas, certo? Ela causa manchas pretas em toda a região do corpo do ser humano, nos bulbos. Por isso que diziam que era peste negra. Matou muitas pessoas e tem histórias muito curiosas em volta dessa doença. Matou 1/3 da população europeia. Vocês verem como faltava higiene e conhecimento naquela época, né?
Existia, se essa doença existia, é porque existia muito rato. E as pulgas dos ratos estavam impregnadas até nas roupas das pessoas. Outro exemplo é a pneumonia, a sífilis, que eu já falei, o tétano, que eu também já falei, a tuberculose, que matou muitas pessoas, e hoje em dia ainda é uma preocupação, porque as bactérias da tuberculose estão ficando cada vez mais resistentes contra antibióticos, e a úlcera. Então são alguns exemplos de doenças bacterianas. Lembrem-se, existem doenças provocadas por vírus e doenças bacterianas. São coisas diferentes. Vírus nem ser vivo não é. Bactéria já é um ser vivo, porque é feito de uma célula procarionte. Olha só. Quem previne nosso corpo contra os vírus é nosso próprio sistema imunológico, nossas próprias células de defesa. Nossas células de defesa também podem prevenir doenças bacterianas. Mas normalmente a gente precisa de um outro agente além dos nossos anticorpos. Normalmente as bactérias são derrotadas com substâncias que destroem as células bacterianas, destroem células procarióticas. Essas substâncias são chamadas de antibióticos. Existem vacinas contra bactérias? Existem. Mas, em geral, as bactérias são destruídas com antibióticos. E os antibióticos não podem ser tomados de forma aleatória. Você chega e compra os antibióticos. Não, isso não pode acontecer. Precisa de uma prescrição médica, porque o médico vai saber que tipo de antibiótico vai destruir aquela bactéria. E esses antibióticos precisam ser tomados na hora certa. Por quê? Imagine que seu corpo existe 10 bactérias. Cada bolinha dessa é uma bactéria. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A cada hora que você toma, digamos que é de 12 em 12 horas, você mata 2 delas, as mais fracas. Depois de 12 horas, você está matando as menos fracas. E assim por diante. Só que aí você começa a se sentir melhor. Você tem 4 bactérias dentro do seu corpo. Essas 4 bactérias, existem as mais resistentes que estão aqui em cima. Elas têm um plasmídio da resistência. Você poderia muito bem ter matado se você tivesse tomado um antibiótico na hora correta. Mas como você está deixando mais tempo adiante, você está deixando por um tempo mais prolongado, essas bactérias aqui podem dar tempo de passar o plasmídio da resistência para outras bactérias. E assim tornar todas as bactérias do seu corpo resistentes, e daí por diante você vai ter que tomar um outro antibiótico mais forte. Até que vai chegar um ponto que você não vai ter mais antibiótico que dê jeito. Por isso que é importante tomar na hora correta, para que essas bactérias não passem o plasmídio de resistência. Esses antibióticos estão selecionando as bactérias mais resistentes. Lembrem-se, existem 2 grupos. O antibiótico ele mata as mais fracas e deixa vivas as mais resistentes, que muitas vezes nosso corpo consegue lidar com elas. Mas se a gente está tomando antibiótico direto, provavelmente essas menos resistentes, desculpa, é isso mesmo. Se a gente estiver tomando antibiótico direto, essas menos resistentes, elas vão morrer e as mais resistentes vão ficar, que nosso corpo vai dar conta delas, naturalmente. Porém, se vocês não tomam de modo correto, algumas menos resistentes vão morrer. As mais resistentes vão passar o plasmídio para as menos resistentes, que agora se tornarão resistentes. E nosso corpo, por sua vez, não vai conseguir lidar com esse grande número de bactérias resistentes. E vamos ter de morrer. Dessa forma, os antibióticos selecionam bactérias mais resistentes se você não tomar de forma correta. E assim, gente, terminamos nossa aula sobre bactérias. E esse é o Reino Monera. Até a próxima aula.